Acorde. Então, olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Marcos Vinícius e hoje eu e o meu grupo vamos apresentar para vocês um pouco do filo dos artrópodes. Então, vamos lá, falar um pouco das regras básicas desse filo, tá? Os artrópodes, essa palavra artrópode significa pés articulados. A gente pode reparar que todos os animais que fazem parte desse filo, por exemplo, as aranhas, as abelhas, as lacraias, elas têm pés articulados, com essas articulações que a gente diz bem asquerosas, né? Que dá essa característica ao animal que muita gente tem medo. Eles são os animais mais numerosos em quantidade de espécies do mundo todo. Então, assim, é um filo com muita variedade de animais, né? E todos eles, né, é regra que todos eles possuem esqueleto externo, ou seja, um exoesqueleto constituído de quitina, que é o material que faz aquele crack, né? Que quando você pisa numa barata, por exemplo, dá esse barulho de crack, e isso é o exoesqueleto dele quebrando, tá? Eles têm representantes aquáticos e terrestres, tá bom? Sendo um exemplo de representante aquático o siri e representante terrestre, por exemplo, o grilo, que a gente está vendo nessa imagem aí. Eles são formados por folhetos triblásticos. Eles apresentam 3 fases embrionárias: a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Ou seja, enquanto eles estão sendo gerados, né, eles possuem essas 3 fases aí corporais, tá? Que formam depois o corpo dele inteiro, né? Eles são celomados, ou seja, eles apresentam celoma, uma cavidade corporal revestida por tecido derivado da mesoderme. E outra coisa que na reprodução eles utilizam da fecundação interna e tradicionalmente costumamos dividir os artrópodes em 5 grupos, que são os insetos, né? Que vai ser a primeira classe que a gente vai apresentar para vocês hoje, depois os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodes e os quilópodes. Um exemplo de cada um é inseto, a gente pode falar abelha, aracnídeo, a gente pode falar aranha, ácaros, os crustáceos a gente pode falar as lagostas, os siris, os diplópodes a gente pode falar dos piolhos de cobra, e os quilópodes a gente pode falar das lacraias. Então aí está um exemplo aí de um corpo, né, de um representante aí dos artrópodes, mais especificamente o inseto, que é o grilo, tá bom? Então, vou passar agora a palavra para o Sérgio. Olá, pessoal, tudo bem? Agora quem está falando sou eu, Sérgio. Eu vou falar sobre a classe dos insetos. Os insetos eles vão ter 3 pares de pernas articuladas e corpos divididos em cabeça, tórax e abdômen. Os insetos eles constituem o grupo de animais com maior número de espécies existentes. Na cabeça, eles vão possuir olhos, um par de antenas e o aparelho bucal, como está exemplificando a figura aí abaixo. Sistema digestório. O que a gente pode observar? O sistema digestório dos insetos ele é completo, ou seja, ele possui esôfago, papo, moela, estômago, intestino, ânus e etc. E ele pode ser dividido em 3 partes. Estomadeu, que é de origem ectodérmica, mesodeu, de origem mesodérmica, e proctodeu, de origem ectodérmica. Se a gente observar a imagem aí ao lado, o que a gente observa? Que o sistema digestório dos grilos, que no caso aí está representando os insetos, ele vai de uma extremidade à outra. E é justamente isso que vai consolidar o processo de digestão. Que a gente pode observar que ele vai ali de uma extremidade, né, até a outra, vai da boca ao ânus. Sobre o sistema respiratório, o que a gente vai ter? Ele vai ser composto por traqueias. O que significa? São pequenos canais que vão ligar as células, né, do interior do corpo com o meio externo. E cada túbulo traqueal vai se ramificar
em uma série de outros, e assim vai oxigenar o animal por dentro, como está exemplificado aí na figura a seguir, que mostra todo o processo da condução do ar e penetração do mesmo. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos insetos, ele vai ser ganglionar ventral e vai ser formado por uma região anterior, que vai ser o cérebro, e outra posterior, que vai ser o cordão nervoso. De maneira geral, cada segmento do corpo vai ter um par de gânglios nervosos. Nessa imagem aqui que a gente observa o cérebro, né, que vai estar localizado aí na cabeça do grilo, e essa linha aí, um pouco branca, ela vai ser esse cordão ventral. E a gente observa que realmente passa por todo o corpo dele. E é através dali que os impulsos nervosos vão ser transmitidos e dessa forma o animal consegue se movimentar. Na reprodução, a reprodução dos insetos é sexuada, então a gente sabe que as espécies são dioicas, ou seja, macho e fêmea. O macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, que ficam armazenados na espermateca, e depois são fecundados. Portanto, a fecundação é interna, porém, algumas espécies também pode ser externa. O ciclo de vida da maioria dos insetos vai ser parecido com o das borboletas, que é o que a gente chama de metamorfose completa, que vai ser dividido em 4 fases, que são ovo, larva, pupa e a fase adulta. E aí tem a imagem, né, que está mostrando toda a evolução da borboleta. É interessante a gente ver como que a aparência dela muda aí ao longo da vida. E a gente também vai ter animais que passam por um outro tipo de metamorfose, que é a metamorfose incompleta, que vai ser 3 fases, que são ovo, ninfa e adulta. O exemplo vai ser o grilo, que a gente pode observar que ele não muda tanto ao longo da vida. E é interessante a gente observar nessa imagem que aí na perna do grilo, o que que tem? Tem alguns pelinhos. E quando ele raspar, tiver atrito entre uma perna e a outra, vai gerar aquele som característico. Então é daí que vem. Interessante a gente fazer essa observação também. Uma característica muito interessante também dos insetos é a sobrevivência. Que, como a gente sabe, eles têm muitos predadores, porque eles são bem pequenos. E como eles fazem para afugentar esses predadores? Alguns vão usar do mimetismo. O que que significa isso? Eles vão se passar por outros animais. Nesse caso, a gente tem o exemplo da borboleta coruja, que vai se assemelhar com uma coruja quando ela estiver aí com as asas à mostra. É muito interessante a gente observar a maneira como a natureza é sábia nesse sentido. A gente também vai ter a camuflagem, que é quando o animal se dissolve ali no ambiente. A gente não consegue visualizar ele assim, se a gente bater o olho, tem que ter um pouco mais de afinco ao observar. A gente vai ter o bicho-pau, o bicho-folha, essa mariposa aí também. Também vai ter o louva-a-Deus. O que a gente pode observar aí? Nessa última imagem, por exemplo, esse é o louva-a-Deus orquídea. Se ele estiver no meio de uma orquídea, você não vai conseguir ver ele. E é fascinante a maneira como eles conseguem se integrar ali ao ambiente que eles estão. Isso mostra o quanto que é fascinante esse mundo aí dos insetos. E agora eu vou passar a palavra aí para o Joaquim. Então, gente, prazer. Agora eu vou falar um pouco sobre os aracnídeos. Então, essa divisão, né, ela é bastante variada, ou seja, existem diversas espécies, né, de aracnídeos. E os mais populares, né, podemos dizer que os representantes deles são as aranhas, os escorpiões e os ácaros, são os mais comuns, né, da gente ver. E o habitat dos aracnídeos, ele é muito variado, porque dependendo da sua espécie, depende muito da sua espécie, né, do seu habitat natural. Por exemplo, as aranhas, elas se adaptam muito bem, tanto em ambientes úmidos como ambientes mais secos. Já no caso dos escorpiões, eles têm como preferência ambientes mais áridos, né? E existem espécies peçonhentas de aracnídeos que liberam veneno. Só que, né, essas espécies elas não são tão comuns de serem encontradas em ambientes urbanos.
E os aracnídeos eles podem ser identificados por terem o abdômen fundido com a cabeça, ou seja, não tem nenhuma divisão entre essas duas partes do seu corpo. Então, isso é bem característico deles. Agora vamos começar falando um pouco do sistema digestório. Assim como o dos insetos, eles têm um sistema digestório completo, né? E, interessantemente, parte dessa digestão ela ocorre fora do corpo, né? O animal ele captura e paralisa sua presa, e então ele injeta a saliva dele com algumas enzimas, né, ou até mesmo o seu próprio veneno, para assim pré-digerir o seu alimento. E depois dessa pré-digestão, o fluido resultante é sugado para a faringe do aracnídeo. E a gente colocou até aí uma gravura, né, ilustrando a anatomia interna de uma aranha, incluindo ali o seu sistema digestório. Quanto ao sistema respiratório, a sua respiração é realizada através de estruturas chamadas filotraqueias, conhecidas também como pulmões foliáceos, que são tubulações que possuem lamelas para aumentar a superfície da troca gasosa. E especialmente nas aranhas, né, além delas possuírem essas filotraqueias, elas também têm traqueias parecidas com as dos insetos, né? Como a gente vê na gravura aí, ali de amarelo, existem as filotraqueias, ali de azul também do lado, perto do ânus, existe a traqueia, né? Que vai se ramificando por todo o corpo do animal. Agora, o seu sistema nervoso é formado por um glândula cerebral central fundido no prossoma, que é a parte anterior do corpo do aracnídeo. E os nervos seguem para o opistosoma, pelo cordão nervoso ventral e vão se ramificando ao longo do corpo, né? O opistosoma é a parte posterior do aracnídeo. E eles possuem também cerdas pelo seu corpo, que são esses pelinhos aí, que a gente vê na gravura, que servem para aqui uma recepção, ou seja, eles servem para que os aracnídeos possam identificar no ambiente que eles estão substâncias, reações químicas, né, que são presentes. E a percepção da luz, ela é dada por meio de olhos simples. Geralmente, os aracnídeos possuem 8 olhos. E a sua reprodução? Bom, ela é sexuada. Os aracnídeos eles possuem sexo separado, né, macho e fêmea, e a sua fecundação é interna. E existem espécies de aracnídeos que põem ovos e que não põem. Por exemplo, as aranhas, elas constroem sacos de cera, né? Com certeza a gente já viu, né? Os sacos de cera que elas constroem para guardar os ovos fecundados e para que eles se desenvolvam ali dentro, né? Protegidos. Já os escorpiões, não, eles são vivíparos, ou seja, eles não põem ovos. E após a fecundação, os embriões têm seu desenvolvimento através do sistema reprodutor feminino, ou seja, igual nós seres humanos, é bem semelhante nesse ponto. E o seu desenvolvimento? Ele é direto, ou seja, não conta com a presença do estágio de larva, nem mesmo do processo de metamorfose. Após o nascimento, os aracnídeos eles são pequenos e têm o exoesqueleto menos endurecido. E a partir desse estágio, eles passam por várias mudas para poderem crescer. E a gente vê aí na gravura, né, o caso ali do escorpião imaturo, né, recém-nascido, e a gente vê que ele tem todas as características de um escorpião adulto. A única diferença, né, é que seu exoesqueleto é menos endurecido, né, ele é menor, só que com o passar do tempo ele vai ficando mais rígido e vai crescendo, né, chegando ao estágio final de um escorpião adulto, completamente formado. E agora eu passo a bola para o João, que vai falar um pouco para a gente sobre os crustáceos. E aí, pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os crustáceos. A maioria dos crustáceos são encontrados em diversos ambientes marinhos. Apenas alguns grupos sobrevivem em ambiente terrestre, como por exemplo o tatu de jardim. O seu corpo é dividido em cabeça e tórax, e na maioria das vezes em abdômen. Eles possuem um número variável de patas. Uma característica distinguível dos crustáceos é a presença de 2 pares de antenas. Além disso, eles podem possuir uma carapaça que nomeia o grupo. Sobre o seu sistema digestório. Ele é completo, ou seja,
Começa na boca, segue por um tubo digestório até chegar a uma espécie de estômago com enzimas digestivas, que ajudam na digestão. E os restos que não são aproveitados saem pelo ânus. Na imagem a gente consegue identificar o esôfago, o intestino, o estômago. Seu sistema respiratório. Ele é adaptado à vida no ambiente aquático, já que a maioria dos crustáceos vive em ambiente marinho, respirando através de brânquias que se desenvolvem na base dos apêndices torácicos. Mas a gente consegue identificar as brânquias e a passagem do ar. O sistema nervoso dos crustáceos é composto por um cérebro ganglionar, que através de reações nervosas controla os demais órgãos e segmentos do organismo. Mas a gente consegue identificar o cérebro e a cadeia nervosa central, que controla todo o corpo do crustáceo. E sua reprodução. A maioria dos crustáceos possuem sexo separado, ou seja, sua reprodução é sexuada. Após a fecundação, os crustáceos incubam seus ovos até o momento do nascimento de uma nova geração de sua espécie. Na imagem a gente consegue ver o ciclo de vida de um camarão, que vem desde o ovo até sua fase adulta. Bom, agora eu vou passar a fala para o Juan. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Juan, eu vou estar falando sobre o subfilo Diplopode. Então, vamos lá. Introdução. Eles são bastante conhecidos como piolhos de cobra, ou emboar com golo também. Mas por que o termo piolho de cobra? Eles estão longe de ser piolhos e tampouco são encontrados em cobras. Mas ao decorrer da apresentação, vocês vão entender o porquê desse nome. Eles possuem 2 pares de pata em cada segmento do corpo, o que diferencia eles um pouco dos quilópodes, que os quilópodes apresentam só um par de pata em cada segmento. Também eles possuem bastante pata, podendo chegar a quase 750 patas ao decorrer do corpo. Possuem um corpo bastante alongado, composto por alguns cabeça e troncos, e outros pode haver cabeça, tórax e abdômen. Vivem em ambientes úmidos e com pouca luminosidade. Podem ser carniceiros ou parasitas de plantas. Eles têm o esqueleto externo, que ao todo os artrópodes têm o esqueleto externo, e são ovíparos, ou seja, põem ovos. Sistema digestório. Os diplópodes, eles têm um sistema digestório completo também, e eles seguram suas presas com as estruturas do maxilar e com as garras venenosas injetam veneno paralisando as presas. O alimento entra pela boca, passa pelo esôfago, que pode ser expandido até a moela, onde começa a digestão mecânica e vai para o intestino, onde ocorre a absorção. Aí vemos alguns órgãos nas imagens: intestino, coração. Sistema respiratório. O sistema respiratório dos diplópodes é traqueal. Esse sistema é constituído por um conjunto de tubos ramificados que, por meio de contrações musculares, faz o ar entrar e sair. Sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso dos diplópodes é composto por 2 pares de glândulas sensoriais por cada segmento do corpo. Ou seja, cada segmento do corpo ali vai ter 2 pares de glândulas sensoriais. O cérebro é dividido em protocérebro, que é o que é responsável pela visão, pelos olhos, o deutocérebro, responsável pelas antenas, e o tritocérebro, que é o que está associado ao restante do corpo. Sobre a reprodução. Nos diplópodes, a reprodução também é sexuada e seus órgãos sexuais encontram-se em um dos segmentos da parte interior do seu corpo. Nos machos, o órgão sexual deles vai estar ali no 7º segmento, onde vai ter uma modificação. Já nas fêmeas, vai ser no 3º segmento,
onde vai ter tipo uma abertura. No macho, no sétimo segmento, uma modificação, na fêmea, no terceiro segmento, uma abertura. E sobre sua sobrevivência, quando se sente ameaçados, seu sistema de preservação faz com que eles se enrolem em seu próprio corpo, formando uma espiral. E é daí tirado o termo piolho de cobra, por eles se enrolarem igual uma cobra. Não tem nada a ver de eles serem um piolho ou serem encontrados em cobras. E além deles se enrolarem de um jeito de preservação, os diplópodes possuem glândulas especiais que, espalhadas pelo corpo, que liberam toxinas ou fluidos repelentes e causa irritação nos olhos e também na pele de seus predadores. Caso essa toxina entrar em contato com a pele humana, pode deixar meio arroxeada e talvez a unha até amarelada. Mas isso vai te matar? Não. Eles são totalmente inofensíveis para os seres humanos e para os animais. Isso só é um meio de eles se defenderem. E também eles podem exalar um cheiro muito forte, que é o cianeto de hidrogênio, que eles usam isso para espantar seus inimigos. Agora eu vou estar passando a palavra para o Marcos, falar um pouco dos quilópodes. Tá, joia. Obrigado, Juan. Vamos lá, pessoal. Falar rapidinho aqui dos quilópodes. Eles são a última classe, tá, da apresentação de hoje, a última classe aí do filo artrópoda, tá bom? Vamos falar sobre eles. Os quilópodes ou centípedes são artrópodes pertencentes ao clado Myriapoda, conhecidos popularmente como centopeias ou lacraias. Todos os animais pertencentes a esse clado são terrestres e apresentam uma divisão do corpo básica, formada por uma cabeça e um tronco alongado, do qual partem as suas patas, um par de patas por segmento. Então, esse animal ele tem um par de patas por segmento. Então, se ele tiver 100 segmentos, ele vai ter 200 patas. Algumas espécies de centopeias possuem até 191 pares de pernas. Então, muita perna. A maior espécie de quilópode é a Scolopendra gigantea, também conhecida como a centopeia gigante da Amazônia. Ela possui 30 centímetros de comprimento. Então, está aí o nosso país representando a maior centopeia do mundo, né? O veneno dos quilópodes não é mortal para a maioria dos seres humanos. Porém, se uma pessoa for alérgica ao veneno, pode ter um choque anafilático e morrer após receber uma picada destes animais. Pessoas que não são alérgicas vão sofrer forte dor no local após serem picadas. Então, o veneno desses animais, eles não são mortais na maioria das vezes para os seres humanos, mas para suas presas que eles se alimentam, sim, com certeza. As suas presas morrem ou pela dor, né, imensa que a picada cria, ou, né, pelo próprio veneno mesmo nos seus organismos. Então, tá aí um esquema, né, mais específico aí de como funciona o organismo deles, né? A gente pode ver aí o sistema excretor, o sistema circulatório, o sistema reprodutivo, a linha amarela, e o sistema respiratório e o digestório, que está em conciliação ali com o excretor, né? Vamos lá, o sistema digestório. Os animais quilópodes são carnívoros e se alimentam principalmente de besouros, pequenos vermes da terra e larvas. Já a digestão é realizada por um tubo digestório completo que tem início na boca e termina no ânus. Então, como a maioria dos artrópodes, ele tem tubo digestório completo, né, gente? Ou seja, ele faz a digestão completa aí dos alimentos que ele consome. Sistema respiratório. Os quilópodes possuem um par de antenas e o seu sistema respiratório é traqueal. Possuem garras na cabeça, utilizadas para injetar o veneno na presa. O veneno este que não é letal para o homem, porém causa muita dor, como a gente já tinha comentado antes. Então, a gente pode ver aí, né, as antenas que ajudam ele a se localizar no ambiente, a perceber outros sentidos químicos, né, onde ele está, esse tipo de coisa, para ele ajudar ele a se localizar. A gente pode ver aí um esquema melhor, né, desse animal. E aí o sistema nervoso. O cérebro dos quilópodes é dividido em 3 partes distintas, sendo elas o protocérebro, responsável pelas estruturas dos olhos,
o deutocérebro, responsável pelas estruturas das antenas, e o tritocérebro, associado com o restante do corpo. Muito parecido, inclusive, com os piolhos de cobra, né? Os diplópodes. São animais bem parecidos realmente. Aí a gente pode ver mais de perto, né? A representação aí de uma lacraia, né? Um representante aí dos quilópodes. A gente pode ver aí a inoculador de veneno aqui embaixo, aqui dentro a boca, né? Aqui a antena e os olhos simples que esse animal possui. Beleza. Reprodução. A reprodução dos quilópodes é sexuada. Logo, os sexos são separados nestes animais. A fêmea bota grande quantidade de ovos. Estes animais vivem principalmente em locais escuros e úmidos. Então, ele vai procurar também em local escuro e úmido para poder botar os seus ovos. E a gente pode ver aí pelas imagens que são muitos filhotes ao mesmo tempo que a fêmea protege, né? Então, ela é fecundada, depois ela bota esses ovos e protege até o nascimento dos filhotes. Aí tá aí os filhotes já quase formados, né? Quase chegando à vida adulta. E a gente pode reparar também que eles possuem uma metamorfose incompleta, né? Não tem um estágio, depois do ovo, não tem um estágio larval muito diferente, como acontece com a borboleta, por exemplo. Então, ele já só nasce, né, pequeno e depois se desenvolve com o tempo. Curiosidades. Os quilópodes são animais velozes, carnívoros, e sua alimentação faz-se base de larvas e besouros. Como exemplo, podemos citar as lacraias e centopeias. Atualmente existem mais de 581 espécies descritas. Possuem garras na cabeça utilizadas para injetar o veneno na presa, veneno este que não é letal para o homem, como já dito anteriormente. E seu habitat é em galerias pluviais, canalizações subterrâneas, em troncos em decomposição, lixo e etc. Então, assim, locais, né, úmidos, sujos, fedorentos, escuros, principalmente, é onde que ela gosta de morar, né? Então, tá aí, a gente pode ver outra curiosidade aqui, apesar de ela não causar muita dor não, muito problema ao homem, que não morre na maioria das vezes, ela, apesar disso, é um ávido predador, né? Aqui a gente pode ver ela matando uma tarântula, que é um animal também perigoso. Então, assim, ela ganhou a briga com a tarântula, é um animal complicado de se lidar aí, bastante territorialista. A gente pode ver outra imagem aí, né? De uma pessoa muito corajosa pegando uma centopeia. E, basicamente, é isso. A gente pode ver de novo, né? Onde elas inoculam veneno, ó, forcípulas, as antenas, que ajudam a se identificarem no local que elas estão, e a boca aqui, onde ela ingere os alimentos. E, basicamente, é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Sérgio, que ele vai fazer a finalização da nossa apresentação. Olá, pessoal, tudo bem? E aqui a gente se encaminha para o final do nosso trabalho. Nós aproveitamos para falar da importância desse grupo, que eles são amplamente apreciados pela culinária, como é o caso dos crustáceos, são muito importantes para a manutenção da vida, como é o caso das abelhas, que são agentes polinizadores, e são muito apreciados também aí no campo científico, como é o caso dos escorpiões e das aranhas. E também nós deixamos aí essa frase, que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Essa frase de Rubem Alves, um grande escritor, ela nos mostra quanto que os artrópodes nos ensinam, não só, né, no campo não só no campo científico, mas também no campo filosófico. E aqui nós nos despedimos de vocês, deixamos nosso muito obrigado a todos que forem ver a gravação posteriormente. Então, basicamente é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, né? Completando a frase do Sérgio aí. A gente agradece muito pela atenção de todos e tchauzinho.